Olá, camaradas! Estamos aqui para a nossa sexta aula e a última que eu vou trabalhar com vocês apresentar para vocês os regimes fascistas, né? Então, na primeira eu falei da ascensão do fascismo na Itália, comecei a falar de Alemanha. Na segunda eu coloquei os nazistas no poder na Alemanha. E agora eu venho falar com os senhores sobre características comuns, aquelas características que vão aparecer tanto no nazismo como no fascismo. Então, elas são características que vão aparecer nos dois lados. Então, vamos lá. Tá aqui, bonitinho para vocês, olha só. Cadê? Características comuns dos fascismos. E eu vou começar falando de uma dessas características. Ou duas, vou trabalhar elas juntos, que é o autoritarismo e o totalitarismo. Existem muitas pessoas que não veem qual é a diferença. Tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Né? Tem professor de história que comete esse erro. Você não vai cometer. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o autoritarismo? Quando você tem um governo que vai expressar a vontade de uma pessoa ou um grupo político. Então, por exemplo, na ditadura civil-militar brasileira, o último presidente dessa ditadura civil-militar foi o João Batista Figueiredo, né? E ele representava um grupo entre os militares, que era o grupo dos moderados, que naquele momento, vamos colocar aqui final dos anos 70, início dos anos 80, eles queriam trazer a democracia de volta para o Brasil. Só que existiam militares desse mesmo grupo, militares de outros grupos, do grupo da linha dura, que não queriam a democracia. E eles vão começar a colocar bombas em lugares estratégicos para gerar o caos e evitar a abertura. E tem uma entrevista do Figueiredo que ela entra para os anais da história. Ele fala o seguinte: olha, eu vou trazer a democracia para o Brasil. E aí você fala, caramba, vai trazer a democracia para o Brasil. E quem não quiser, eu prendo e arrebento. Ou seja, o homem que trouxe a democracia ao Brasil, ele colocou que era a vontade dele trazer a democracia, do grupo dele. E quem não quisesse, ele prendia e arrebentava. Assim, essa frase é uma frase extremamente autoritária. Isso é o autoritarismo. Ele vai estar impondo a vontade dele diante do resto da população. Claro que naquela época a maior parte da população brasileira também queria democracia e tudo mais, mas não do jeito que ele queria. Ele impôs o jeito dele. É um regime autoritário. Mas a ditadura civil-militar brasileira não foi totalitária. Tampouco o regime do Vargas, que a gente viu a história do Brasil. Totalitário é outra coisa. O totalitarismo é uma categoria criada por essa grande autora chamada Hannah Arendt. Ela vai fazer esse livro aqui, que é um clássico, chamado As Origens do Totalitarismo. E quando ela fala de totalitarismo, ela vai pegar uma frase do Benito Mussolini que vai expressar o que seria esse Estado totalitário. O Mussolini fala o seguinte: tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Ou seja, aqui está claro que o Estado é um Estado total. Daí, totalitarismo. É um Estado que vai atuar em todos os setores. É um Estado que vai atuar nos esportes, na economia. É um Estado que vai atuar na cultura. É um Estado que vai controlar a sociedade, a política, a economia. É um Estado que vai estar presente em tudo. E esse Estado, claro, aí vamos lá, ele é autoritário também. Mas é como se fosse um autoritário elevado à 10ª potência. É um Estado autoritário que consegue penetrar em todos os setores daquele território. Tanto que a Hannah Arendt falou o seguinte: olha só, eu não sei se eu encaixaria
o fascismo italiano como um Estado totalitário. Ela fala assim, eu tenho certeza que o nazismo é. O fascismo italiano, tenho lá minhas dúvidas, porque ela acreditava que a estrutura do Benito Mussolini não era tão forte, tão sólida e tão eficaz como aquela estrutura organizada pelo Hitler na Alemanha. Beleza? Então, não é, eu falo que os fascismos, não é, são... Aí eu sei que a Hannah Arendt ela tem um pouco de zelo, não é, com a categoria que ela criou e critica um pouco você usá-la para a Itália, mas eu falo que a Itália também é, tá bom? Então, totalitarismo, beleza. Além do totalitarismo, nós temos o unipartidarismo, ou seja, na Alemanha só existe, então vamos lá, na Alemanha só existe o partido nazista, então ó, nazismo como partido único na Alemanha e o partido fascista como único partido na Itália. Beleza. Olha que interessante, né? Eles são antiliberais. O que seria esse antiliberalismo? Gente, o liberalismo, ele foi inaugurado lá, né, vai ser idealizado no século XVIII, com o iluminismo, né? E o liberalismo, quando você fala de liberalismo na política, né, você fala de divisão dos três poderes, liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Os fascistas acham isso um absurdo. Por quê? Porque você não pode falar contra o Estado totalitário. Porque você não pode agir fora do Estado ou criticando esse Estado totalitário. E mais, quando eles vão na seara econômica, aí mesmo que eles vão ser antiliberalismo. Aquela ideia de que o Estado não tem que intervir na economia gerou crises. A Alemanha estava envolta, né, na crise do pós-guerra e depois na crise de 29, que ficou na sarjeta. A mesma coisa aconteceu com a Itália. Né? Não a crise de pós-29, mas a crise do pós-Primeira Guerra Mundial. Então, como você vai falar para a população desses países o seguinte, olha, a economia está ótima, hein? Vou manter essa fórmula econômica. Não! Você vai falar o seguinte, isso é horrível. O capitalismo é horroroso. É o que ele fala. Gente, você vê críticas do Hitler ao capitalismo. Aí você pensa, então ele é comunista. Não! Ele é contra o capitalismo liberal, que é o que existia. Esses dois partidos, eles vão ser a favor de um Estado interventor. Um Estado que intervém na economia. Esse é um outro ponto que aqui no Brasil, então, a gente está tendo muito problema com isso. O Estado interventor é coisa de esquerda. O Estado não interventor é coisa de direita. Gente, você pode ter um camarada de esquerda que é a favor de um Estado menos interventor e você pode ter um fascista a favor de um Estado interventor. Pelo amor de Deus, tá? As coisas são plurais. A gente está muito sem olhar para o lado, tá? Existem grupos fascistas, são favoráveis à intervenção do Estado na economia, sim. Tá? O Estado nazista ajudou muito grandes empresas privadas da Alemanha a crescerem, como a Volkswagen, como a ThyssenKrupp, como falei da Volkswagen, ajudam empresas de fora, inclusive da Alemanha, né? E aí, por exemplo, a IBM tem uma ação muito forte na Alemanha nazista, tem até um livro sobre isso, então, tá? Antidemocráticos, sim. Por quê? Porque, olha só, na cabeça desses camaradas,
a democracia dividia. Porque, vamos parar para pensar, eu sou flamenguista, o Daniel que está aqui gravando é botafoguense. Eu vou zoar ele porque ele é Botafogo, é um time que não ganha nada. Ele vai falar que a torcida do Flamengo é a torcida disso, daquilo. Daqui a pouco a gente está discutindo acaloradamente e a gente briga. Sim, já aconteceu comigo. O Flamengo ganhou do Botafogo em 2013. Eu entrei para gravar a aula muito feliz, gritei, e aí uma moça que estava passando lá de fora brigou comigo, né? Enfim, perdi parte do meu salário por causa disso, mas eu estava muito feliz, né? Mas enfim, essa coisa da gente ser diferente e ter ânimo, o que os fascistas diziam? Isso divide o povo. Não tem que ser democrático, você tem que ter uma pessoa mandando em tudo e todos seguindo ela, para não dividir o país. No caso da Itália, é o Dux, o Duque. Benito Mussolini é o guia. E aí vocês estão vendo aqui, ó, no estádio fascista, um mosaico falando, né, exaltando o Benito Mussolini. Beleza, vamos lá. Anticomunismo, a gente já falou. O comunismo vai pregar, não é, a luta de classes. Esses camaradas vão dizer que você tem que unir o país em torno do projeto nazista ou do projeto fascista. Então, o comunismo vai ser alvo dos primeiros campos de concentração. Não esqueçam isso, tá? Então, esse é um ponto fundamental. O Partido Fascista ganhou espaço reprimindo greves lideradas pelos comunistas. Não podemos esquecer isso. Repressão aos opositores. E aí, uma das características do fascismo é você tratar o outro, o seu inimigo, não como um adversário que tem que ser, digamos assim, tem que ser derrotado nas urnas, que você tem que derrotar as ideias dele. Você coloca o seu inimigo como um bicho, como uma coisa ruim, como algo nocivo, para que você possa eliminá-lo. O fascista, ele não quer derrotar o inimigo, ele quer eliminar o seu inimigo. E essa repressão aos opositores, ela vai aparecer demais nos dois países, tá? Aqui eu trouxe um livro, a capa de um livro, que é muito legal, que é esse daqui, ó, do Richard Evans. Ele tem 3 tomos grandes. O primeiro é a ascensão do Terceiro Reich. O segundo é o Terceiro Reich no poder, que é esse que eu estou colocando aqui, até porque eu trouxe as características do partido nazista. Então, por isso que eu trouxe ele aqui para vocês. E o terceiro é o Terceiro Reich em Guerra. Então, são os 3 livros que eu trouxe para vocês, ó, que são base aqui para essa aula, tá? Vamos lembrar que quem faz a oposição, quem faz o trabalho sujo? No Partido Fascista existia um grupo, uma milícia ligada diretamente ao Partido Fascista. Essa milícia ligada diretamente ao Partido Fascista eram chamados camisas negras, tá? Então tá aqui o Benito Mussolini com esses camisas negras. São eles que acabavam com as greves, eram eles que colocavam bomba e matavam quem era de esquerda. Eles faziam esse trabalho contra a oposição, tá? Então tá aqui, esses camisas negras eram muito, digamos assim, belicistas, exaltavam a cultura da violência, exaltavam a eliminação do outro, para isso você tem que ter arma. E aqui estão as crianças, as pequenas crianças, filhos de camisas negras, armados, prontos para eliminar o outro. No caso da Alemanha, você tem 2 grupos. O primeiro deles seriam as tropas ou seções de assalto.
tá? Então, as tropas de assalto, as SA. Essas tropas de assalto eram milícias, mas elas também tinham um viés, que era um viés social, de ajuda aos mais pobres e tudo mais. Então, essas SA, elas eram muito importantes porque elas faziam a repressão daqueles inimigos e, ao mesmo tempo, elas tinham um trabalho social importante junto aos mais pobres da Alemanha, tá? Então, essas tropas de assalto são fundamentais. Além delas, aí o que vai acontecer? Como elas faziam, elas tinham essa função social, o líder das SA, ele começou a ficar muito famoso na Alemanha. E isso irritou muito Hitler. O Hitler, ele começou a ter ciúmes desse líder das SA, tanto que ele foi preso em um evento que fica conhecido, olha só, isso é muito específico para vocês, mas é a noite dos longos punhais ou a noite das facas longas, em que o Hitler consegue eliminar aqueles que eram possíveis, digamos assim, ameaças ao seu poder dentro do partido nazista, tá? Então, o chefe das SA vai ser eliminado, e aí quem ganha, que grupo ganha força? As, SS, as tropas de segurança, tá? Então, as tropas de segurança. Tá? Então, você tem os SA e tem os SS. São os dois grupos que vão fazer aqui. Né? São as milícias ligadas diretamente ao partido nazista. E nós temos a Gestapo. A Gestapo, ela era uma polícia política da Alemanha nazista. Tá? Então, quando Hitler estrutura o poder, né, organiza o Estado do Terceiro Reich, aí ele vai fortalecer essa Gestapo. Tá, que vai promover também a perseguição aos opositores. Bom, 3 características, elas têm que ser trabalhadas, digamos assim, de forma conjunta. O ultranacionalismo, a ideia de que, né, o seu país é o melhor, que a sua população é superior às outras. Esse ultranacionalismo, ele beira a xenofobia. Você ama tanto a sua nação, mas tanto que você quer a eliminação do outro e você tem ódio daquela cultura, daquela língua que não é a sua. Tá? O belicismo, qual é a lógica do belicismo? Como é que eu vou mostrar que eu sou forte? Como é que eu vou demonstrar que o meu país é melhor do que o outro? Bom, através das armas. Eu tenho que ter muita arma, né? Então, o belicismo entra aqui. E o militarismo, uma grande valorização das forças armadas. Né? Então, você tem, na Alemanha, uma valorização absurda, né, do exército, né, da aeronáutica, investimentos pesados nisso. Né? Então, está aqui. Aqui é a Luftwaffe, né, que é a Força Aérea Alemã. Né? Aqui o Exército Alemão, cadê? Está aqui, beleza. A infantaria do Exército está sendo exaltada nesse momento aqui. Né? E o expansionismo, porque olha só, eu tenho arma, eu odeio o estrangeiro. Eu exalto o meu país. Eu tenho arma, eu tenho um exército forte, eu vou expandir. Na Alemanha, não, vamos lá, na Itália, no Reino da Itália, Benito Mussolini justificava essa expansão, essa necessidade de expansão. Né? Afinal de contas, né, ele dizia que tinha que retomar, né, o tamanho que a Itália tinha na época do Império Romano. Então tinha que ter territórios no norte da África, na Ásia. Então era esse o discurso. Na Alemanha, você tem uma coisa mais rebuscada. Os alemães vão defender uma teoria de que os germânicos, os arianos, aquela raça pura, precisava de mais recursos hídricos e minerais que aqueles disponíveis no território da Alemanha.
Por isso, eles precisavam de um espaço vital para a sobrevivência do alemão. Então, você tem a justificativa para o expansionismo. Detalhe. É esse militarismo e é esse expansionismo que vão garantir que o regime nazista cresça. Aí você fala, olha, em janeiro de 1933, quando Hitler foi indicado, tinham 6 milhões de desempregados na Alemanha. Em janeiro de 1939, na véspera da Segunda Guerra Mundial, apenas 302 mil. Sim, meu digníssimo, às custas de quem? Às custas do mundo. Porque essa política ultranacionalista, essa política expansionista, belicista e militarista da Alemanha levou o mundo à guerra. Enfim, então tá aqui. Censura. Você não pode ouvir, ler coisas que eram contra as ideias do nazismo e do fascismo italiano. Aqui você tem um evento, que é um evento muito falado na Alemanha, que é o evento da queima dos livros. Os nazistas, eles vão incentivar que você, alemão, queimasse em praça pública aqueles livros degenerados. Os livros que não falavam o que os nazistas queriam ver. Livros de judeus, comunistas. Então, vamos lembrar que Marx era judeu, então eles falavam bastante sobre isso. E aí você tem aqui um camarada jogando os livros na fogueira. Detalhe, em algumas cidades, passavam os soldados do partido nazista e as pessoas davam os livros. Esse daqui é de esquerda, esse daqui é isso, e você queimava. É interessante porque Berlim é uma cidade que até hoje eu acho Berlim muito interessante. E Berlim não tem vergonha, os alemães em geral, eles não têm vergonha de falar dos horrores que aconteceram no seu país no passado, para não se repetir. E aí, tá vendo essa praça? Hoje em dia você passa por esse lugar lá em Berlim, e aí tem várias pessoas olhando para baixo. Eu olhei, passei um dia, porque era o caminho do hotel onde eu estava, passei um dia, vi, achei aquilo estranho. No terceiro dia eu falei, cara, eu vou atravessar para ver o que essas pessoas estão olhando. Aí eu olhei isso, você olha para baixo, e aí você vê uma biblioteca vazia. E ao lado tem uma frase que é essa daqui. Era apenas um prelúdio, onde apenas se queimavam livros, logo depois os seres humanos vão ser queimados. O regime, e detalhe, essa é uma frase de 1820. Sim, os nazistas começaram queimando livros e vão terminar a Segunda Guerra Mundial queimando gente. Bom, culto ao líder, então você tem a figura do Benito Mussolini sendo muito exaltada, do Hitler também, como seres infalíveis, como seres perfeitos, Benito Mussolini gostava muito de se vender como um líder do futuro, como aquele que queria trazer a modernidade para a Alemanha, para a Itália. E na época, as motos eram muito esse futuro. Então, por exemplo, Mussolini fazia muito motociatas. Ele ia de moto, que você está vendo, e vários italianos iam atrás dele e tudo mais. Ele discursava no final e tudo mais. Então, isso era uma coisa que fomentava o culto ao líder. Ele, por exemplo, ele dizia que ele trabalhava muito para os italianos. Então, na sede do governo, os caras ligavam a luz às 6 horas da manhã e desligavam às 4:30 da manhã, para dizer que o Benito Mussolini estava trabalhando por todos. Essa é uma tela que o Hitler tinha no seu escritório, Então, exaltando a sua figura, a sua presença, enfim.
uma propaganda muito intensa, muito forte. Isso daqui é bem interessante, porque naquela época, né, o Partido Nazista ele vai ser referência em termos de propaganda, né? E muitas das propagandas dos nazistas foram depois apropriadas pelo Stalin. Então, você está vendo aqui a semelhança, né? A direita, a dos comunistas, ou a dos nazistas, né? A sua esquerda, a dos nazistas, e a sua direita, a dos comunistas. Você vê que tem muita semelhança, né? A mesma coisa, né? Então, você tem lá o Hitler e o Stalin, né? Então, agora, para fazer propaganda, você tem o uso de eventos. Eventos como o Campeonato do Mundo de Futebol, a segunda Copa do Mundo, que é a Copa de 34, que acontece na Itália, ela foi muito utilizada pelo regime do Benito Mussolini para divulgar, não é, os benefícios de uma sociedade corporativa, né? E a Itália foi campeã do mundo. Em 1934, o governo italiano pegou vários imigrantes italianos que estavam lá no Brasil, na Argentina, né, e pelo mundo para jogar futebol pela seleção. Então, os caras vão conseguir isso. E vencem, né? Na verdade, a Itália é bicampeã. Essa seleção italiana, ela vai ser campeã em 34 e em 1938. Né? O Hitler, né, ele pessoalmente era contra, mas muita gente do Partido Nazista achava que era interessante usar as Olimpíadas de Berlim para promover a ideia de superioridade da raça ariana. Ele achava que era muito cedo ainda para testar, né? As Olimpíadas aconteceram em 36, o Terceiro Reich é formado em 34. Ele dizia, cara, é muito cedo ainda para a gente colocar em prova a superioridade racial. Mas isso vai acontecer. E aí é nessas Olimpíadas, vai acontecer nessa Olimpíada, né, a Olimpíada de Berlim, que vai acontecer aquele caso do negro norte-americano, o Jesse Owens, que vai ganhar medalhas de ouro. E reza a lenda que o Hitler ficou revoltadíssimo. Né? Agora, existem diferenças entre os fascismos do Reino da Itália e do Terceiro Reich. No Reino da Itália, eu já falei para vocês, a principal base do fascismo é o corporativismo, é o controle dos sindicatos por parte do governo. Enquanto isso, no nazismo, a ideia de superioridade racial ela é fundamental. É um dos principais pilares do nazismo. É o antissemitismo, é o arianismo. Aqui eu estou mostrando uma foto de uma das conferências, encontros do Partido Nazista que aconteceu em Nuremberg, né? E Nuremberg, que é essa cidade que abrigava os grandes ralis, os grandes comitês do Partido Nazista, ela vai emprestar o seu nome para as leis antissemitas implementadas pelo Partido Nazista. Aqui você está vendo, né, a categorização das raças alemãs. E em meio a essa perseguição aos judeus, aos negros e aos ciganos, que você tem a formação dos guetos. Os guetos são locais em que eles diziam o seguinte, olha, a gente vai proteger os judeus colocando eles numa área separada na cidade. Ajuda é o cacete, o que eles queriam era segregar. Eles vão fazer isso com os judeus. Então tá aqui os guetos. Só lembrando, tá? Algumas pessoas acham que todo campo de concentração, que é um campo de trabalho forçado, vai ser um campo de extermínio. Não. Alguns campos de concentração são transformados em campos de extermínio. E aí você está vendo aqui, ó, todas essas caveiras vermelhas são campos de concentração. Alguns estão sendo campos de extermínio, outros já vão ser criados como campos de extermínio. Alguns eram campos de concentração, outros não. Mas campo de extermínio é o local que você vai ter morte. Você vai mandar aquele prisioneiro para lá para eliminá-lo, beleza? A gente não pode confundir de forma nenhuma campo de concentração com campo de extermínio. Isso é uma confusão muitas vezes muito comum, as pessoas acham que é a mesma coisa e não é. Aqui está o mapa mostrando
campos de extermínio e campos de concentração. Muitas vezes há uma confusão entre os dois. Beleza? Gente, volto falando sobre a Segunda Guerra Mundial.